Então, pessoal, vamos começar aqui mais uma revisão, a prova. Estamos com o segundo ano, com o assunto de física, que a gente trabalhou de duas formas distintas. A parte de estudo dos gases, nós vimos os conceitos de temperatura isotérmica, isobárica e isocórica. Vimos também as equações gerais dos gases, a equação de Clapeyron, e a gente viu que cada transformação teria um cientista associado. A isotérmica, a lei de Boyle; a isocórica, a lei de Charles; e a isobárica, a lei de Charles e Gay-Lussac, onde a gente tinha dois cientistas aí que elaboraram essa lei. E aí o que acontece? Nós vamos responder questões aqui que envolvem essa parte dos gases e a parte termodinâmica. A parte termodinâmica vai estudar o caso da energia interna em um sistema. Temos as transformações lá também, só que lá a gente relaciona o calor e o trabalho. Aqui a gente só apenas trabalha com a parte da temperatura, da pressão e do volume. E temos as leis da termodinâmica, que a gente traduz, né, que é a variação da energia interna vai ser o trabalho menos a quantidade de calor, que é a primeira lei. E a segunda lei, que é a lei de Carnot, que é a lei das máquinas. Nesse caso lá a gente tem as máquinas térmicas e tem as máquinas frigoríficas. E a lei de Carnot lá, o ciclo de Carnot, né, que a gente trabalha em sala, ela volta mais para a ideia de rendimento máximo de uma máquina térmica. A gente tem que calcular esse rendimento máximo aí. Certo? Então as questões vai ser essa abordagem e vamos fazer um breve resumo sobre os principais pontos em cada questão. Então a primeira questão que a gente tem aqui, se a gente for olhar diretamente, a gente tem o seguinte: num certo processo, a pressão de determinada quantidade de gás perfeito varia conforme a temperatura absoluta, então como mostra a tabela. Na pressão de 1 atm, a gente tem 250 graus Kelvin, lembrando que aqui os graus ficam em Kelvin e a pressão em atm, certo? Qualquer outra coisa que tiver diferente, a gente tem que transformar. Então a gente sabe de cara que 1 atm ele equivale a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa dizer isso aqui é Pascal, certo? A gente tem 1 Pascal. E a temperatura em graus Kelvin, ela pode ocorrer em outra temperatura e tem que transformar para graus Kelvin. Então a gente tem que ter K é igual a TC mais 273. Aí nesse caso o que acontece? A gente vai ter que decifrar o que essa tabela, né, que pode também ser um gráfico posteriormente, está nos dizendo. Então é o seguinte: a gente tem a pressão pela temperatura. Então ela diz que a pressão varia com a temperatura. Então a gente tem a relação de P sobre V. Ó. Nesse caso, a gente não está utilizando, aliás, P sobre T, né? T é a temperatura. Aí nesse caso aqui a gente está usando apenas essas duas grandezas, que é P e T. E nós vimos que quando a grandeza, nós sabemos que temos três: pressão, volume e temperatura. Nesse caso a gente tem a pressão e tem a temperatura, mas a gente não tem o volume. Então quando a gente não tem o volume, a gente diz que o volume aqui é constante. Quando o volume é constante, a transformação que ele está pedindo aqui, ó, é o caso da transformação isocórica. Certo? A transformação isocórica porque o volume ele está constante. Então a transformação isocórica descende do volume ser constante. Ou então você pode dividir, ó, você vai dividir 1 por 250, se você olhar aí, 1 dividido por 250, isso vai dar 0,004. É a mesma coisa eu dividir, ó, 3 dividido por 750, vai dar a mesma coisa, 0,004. Dividindo isso aqui. Se eu dividir isso aqui também, vai dar 0,004. Quando o produto aqui é constante, ó, a gente tem uma transformação isocórica. E como é que ficaria o gráfico correspondendo a essa transformação? Então a gente vai ter que colocar um gráfico cartesiano aqui, ó. A gente vai ter um gráfico cartesiano em que a gente vai ter a temperatura aqui no eixo do X e a pressão no eixo do Y. Lembrando que a pressão é dada em atm e a temperatura é dada em graus Kelvin.
Como é uma grandeza proporcional aqui, ó, então a gente pode colocar pressão. A gente tem 1, 2, aliás 3, né? 1, 3 e 3,5. Vou fazer assim. Aí 1 ele vai ligar com 250. Então vou colocar aqui 250. O 3 vai ligar com 750. E o 4, aliás o 3,5, né? E vai ligar com 875. Já tem esse pontinho aqui, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, ó. E o gráfico nada mais é que uma reta que passa pelos 3 pontos, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui, que eu escorregou o mouse aqui, mas lá vocês vão fazer usando uma régua, vai ficar mais fácil vocês fazerem. Tem que passar pelos 3 pontos. Tem que passar pelos 3 pontos. Pronto, algo mais ou menos assim, ó. Nesse caso aqui a gente tem o gráfico dessa tabelazinha aqui, ó. Certo? Então, basicamente a questão só seria esse caso. Na segunda, certa massa de metano, cuja massa molar, lembre, massa molar é dada pelo peso, né, entre aspas, do átomo lá que a gente estava fazendo. Então, ó, cuja massa molar é 16 gramas por mol, ocupa um volume de 123 litros e uma pressão de 2 atm, e uma temperatura de 327 graus Celsius, sendo R 0,082 atm por litro dividido por mol Kelvin, a constante universal dos gases perfeitos, e considerando o metano um gás ideal, ou seja, um gás que ele suporta todo o processo termodinâmico, determine, letra A, o número de mols do gás. Então, letra A aqui, ó. Para quem acha esse número de mols? A gente vai usar a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. E de cara a gente já pode ter que o N vai ser o P vezes o V dividido por RT. Então, nesse caso aqui, ó, que é um P, 2, o volume 123, o constante universal 0,082 vezes a temperatura. Só que a temperatura aqui está em graus Celsius, então tem que transformar em graus Kelvin. Então 327 mais 273, ó. Isso vai dar o valor de 600 Kelvin. Então aqui vai ficar vezes 600. E aí você vai fazer aqui a relação. Então nesse caso aqui vai ficar 2 vezes 123 vai dar 246. E aqui embaixo 0,02 vezes 600 vai dar 49,2. Aí nesse caso aqui eu vou dividir os dois aqui, ó. 246 por 49,2 vai dar o valor de 5 mols. Então já achei a quantidade de mols da letra A. Letra B, a gente quer a massa do metano. A gente sabe que o número de mols vai ser igual a massa em gramas sobre a massa molar. Como a gente tem o número de mols agora que vale 5, a massa em gramas a gente não tem, mas a massa molar já foi dada na questão, que é 16. Ó. Então multiplicando cruzado aqui, ó, a gente vai ver que a massa em gramas vai ser 16 vezes 5. Ou 5 vezes 16 vai dar no mesmo. 5 vezes 16. Nesse caso aqui a gente vai encontrar o valor de 80 gramas. Você achou o valor de 80 gramas da massa do metano. E a letra C, a gente quer agora o volume molar. Novamente, PV é igual a nRT. Como a gente não tem o volume, a gente tem que achar esse volume, então o volume vai ser igual a nRT sobre a pressão. Nesse caso aqui, que é um N, o N vai valer 5, que eu achei. A constante 0,082 vezes a temperatura, que agora vale de 600 Kelvin. Tá aqui, ó. Vezes 600. Tudo isso dividido pela pressão de 2 atm. A gente pode simplificar isso aqui, ó. A gente pode fazer direto a questão. Então a gente pode simplificar isso aqui, ó. 600 dividido por 2 vai dar 300. E agora vamos fazer a conta. Vai ficar 5 vezes 0,082 vezes 300.
isso vai dar o valor de o volume de 123 litros. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, vai ser a mesma quantidade de litros inicialmente, ó. Ou seja, o volume ele é constante. Se o volume ele é constante, a gente tem uma transformação isocórica. Certo? Então, basicamente, a transformação ela é isocórica. E aí a gente finaliza a questão. Na questão 3, a gente vai trabalhar justamente agora a gente tem um sistema interno, a energia interna, já partindo para a parte termodinâmica. Então, ó, um gás se encontra inicialmente sob uma pressão de 7 atm e a temperatura de 500 graus Kelvin. Então tá tudo ok por enquanto. Tem um volume de 3 metros cúbicos. E aqui, ó, o gás se expande isotermicamente, ou seja, uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. O 500 vai ser constante. Ao receber 400 joules de calor, então a quantidade de calor aqui, ó, vou chamar aqui de Q, do meu exterior. Sendo a constante universal dos gases perfeitos. Aí você lembra lá que eu disse, ou você usa 0.082 ou 8.3, ó, que é outra forma de representar a constante universal dos gases. Nesse caso aqui eu quero que você determine o número de mols, no caso a letra A, que o gás sofre o processo. Então, na letra A aqui, ó, quantos mols de gás ele vai passar por esse processo aí. O número de mols, se a gente for calcular de novo, ó, é a pressão vezes o volume sobre a constante e a temperatura. Só que agora é o seguinte, quando a gente está trabalhando com a constante 8.3, a gente não vai usar o ATM, a gente vai ter que usar newtons por pascal. Então, se um ATM que a gente viu, ó, ele corresponde a 10 elevado a 5 pascal ou newton por metro quadrado, a gente tem 7 ATM, ó. Quantos newton por metro quadrado vai dar? Então é só multiplicar esses dois. Então, x aqui em cima, ó, vai dar 7 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Esse vai ser o valor que eu vou usar na formulazinha quando a gente for utilizar os padrões. Então aqui, ó, a pressão agora vai ser 7 vezes 10 elevado a 5 vezes o volume. O volume, a gente não tem diretamente o volume, mas você sabe que é 3 metros cúbicos, né? Diretamente que eu falo é quando já vem um litro. Se ou vem em litro ou vem em metro cúbico. Nesse caso aqui vem metro cúbico, então você vai colocar 3 aqui. A constante universal vai valer 8,3 vezes a temperatura, que vai ser 500. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer umas transformações. Porque, ó, 3 vezes 7 vai dar 21 vezes 10 elevado a 5 sobre. Aí aqui embaixo eu posso fazer 8.3 vezes 500, vai dar 4.150. Nesse caso aqui a gente pode colocar uma vírgula aqui, ó, para deixar o padrão de notação científica. Então, 2,1 vezes 10 elevado a menos 4, aqui, ó. Só vai subtrair um aqui de cima, porque você botou uma vírgula aqui. Vai ficar 10 elevado a 4 aqui em cima. E aqui embaixo, 4.150. Então, ó, 2.1, se eu chegar a dividir lá por 4.150, vai dar 0,05006 vezes 10 elevado a 4. E 10 elevado a 4 é para pular 4 casas para frente, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, o número de mols vai dar 50 mols. A gente achou a quantidade de mols. Na letra B, o trabalho realizado durante a transformação. Então, nós sabemos o que? Numa isotérmica, o que é que acontece? A quantidade de trabalho, ou a quantidade de calor, é igual ao trabalho, ou vice-versa. Nós vimos isso lá na teoria. Então, se a quantidade de calor aqui, ó, ela é de 400 joules. Então, nesse caso aqui, como ela o trabalho está sendo realizado, o gás, ele realiza o trabalho. Porque ou ele realiza o trabalho,
de compressão ou de expansão, no caso, né? Mas, geralmente o trabalho que a gente está nesse caso aqui é só para dar a ideia da energia interna. Então aqui vai dar 400 joules. Então o trabalho aqui, consequentemente, vai ser 400 joules positivos, porque é o gás que realiza. Se fosse o gás que sofresse o trabalho, fosse realizado sobre o gás, então aqui, ó, pelo gás. Se fosse sobre o gás, a gente tinha um negativo aqui. Então o trabalho vai ser 400 joules. E na letra C, a gente tem a variação da energia interna, o ΔU. Mas nós sabemos que quando for isotérmica, o ΔU vai ser igual a zero, porque a gente não tem variação de temperatura. Então só basta dizer isso, porque aqui é isotérmica. Ou a lei de Boyle. Vou botar a lei de Boyle também aqui. Lei de Boyle. Certo? Então, basicamente, é a terceira questão. Na quarta questão, a gente já parte para o princípio de máquinas térmicas, a parte de rendimento e eficiência. Então, ó, em 1 segundo, o vapor recebe 1.600 calorias ao cilindro de uma máquina a vapor, e durante esse mesmo tempo são perdidos no escape, ou seja, são jogados para o meio, 1.400 quilocalorias. Calcule o rendimento térmico dessa máquina a vapor. Como a gente está usando a máquina térmica, lembre-se, existe a máquina frigorífica e a máquina térmica. Na máquina térmica, a gente pode definir que o rendimento, o eta, é igual a 1 menos a quantidade de calor rejeitado para o ambiente ou a fonte fria, e aqui a quantidade de calor da fonte quente. Nesse caso aqui a gente tem a máquina a vapor. Então vai ficar 1 menos Q2 vai ser 1.400 e Q1 vai ser 1.600. Então, se eu simplificar isso aqui, ó, vai ficar 1 menos, se eu dividir isso aqui, ó, corta 0 com 0, 0 com 0, 14 dividido por 16 vai dar 0,875. Nesse caso aqui, eu vou ter o resultado final de 0,125. Como eu quero um rendimento, o rendimento é dado em porcentagem, multiplico isso aqui por 100 ainda. Então vai dar 12,5% de rendimento. Então é muito baixo. Por quê? Porque ela pega 1.600, ó, e rejeita 1.400. É como tivesse um salário de 1.600 e eu gasto 1.400. Então quanto é que me sobra de rendimento aí? Apenas 12,5%. Ou seja, no caso aqui a gente vai ter apenas R$200 aqui a diferença, ou seja, 12,5% do que a gente tem. Então é bem simples essa questão, é só mais para usar a ideia da máquina térmica. Na questão 5, calcule o trabalho externo, ou seja, eu quero que você calcule a variação do trabalho ou trabalho externo, envolvido em cada ciclo, ou seja, uma máquina de ciclos, e a eficiência. Então, nesse caso aqui a gente tem uma máquina frigorífica, aqui ó, máquina frigorífica, que retira 50 calorias por ciclo do congelador e rejeita para o meio ambiente 75 calorias por ciclo. Então nós vimos lá, só reprisar aqui, ó, a gente tem a máquina térmica aqui no caso, né? No caso, quando o trabalho é sobre a máquina térmica e a quantidade de calor é retirada da fonte fria, a gente tem uma fonte fria aqui embaixo, fonte fria, e aqui em cima a gente tem a fonte quente. Nesse caso aqui a gente vai ter um rejeito de calor. Então vou chamar aqui de Q1 e aqui de Q2. Aqui o trabalho é feito e aqui é rejeitado. E aqui, ó, caso eu precise, a gente tem uma caloria igual a 4,18 joules. Então a gente tem que achar esse trabalho interno. E nós temos que achar ainda a parte de eficiência. Então, nesse caso aqui, primeira coisa, quem é o trabalho? O trabalho, se você olhar direitinho, vai ser quem? A quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Esse aqui é o trabalho que a gente vai ter que achar. Então, vai ser 75 menos o Q2. O Q2 é da fonte fria, que é 50. Então, nesse caso aqui vai me dar 25 calorias. Só que como a gente trabalha em joules, tem que multiplicar isso aqui, ó, por 4,18 para dar o valor em joules. Então nesse caso aqui vai dar
104,5 joules. Eu achei agora o trabalho feito. E a eficiência? A eficiência é apenas um número. Entendeu? Quanto é eficiente essa ideia? Então vai ser o Q2 sobre o trabalho. O Q2 a gente tem que é 50 sobre o trabalho, que foi de 104,5. Aliás, o trabalho é 104,5. Nesse caso aqui a gente pode determinar de acordo com o que a gente pode ter. Se eu quiser colocar em calorias, eu posso colocar em calorias. Ó. Se eu deixar em calorias, se 50 em calorias, o 25 tem que dar em calorias também. Ó. Então a gente vai botar o 25 aqui embaixo. É o trabalho que a gente achou, ó, por calorias. Porque senão eu teria que transformar o 50 em joules e o 25 em joules. Ia dar a mesma coisa. Então a gente pode colocar tudo em calorias. Então 50 dividido por 25 vai dar 2. Então a eficiência dessa máquina térmica é a unidade 2. Certo? Então quanto maior for essa unidade, mais eficiente é a máquina térmica. Podendo chegar até 100 ou mais que isso. Certo? Então a máquina térmica aqui tem eficiência 2. E a última questão, para a gente terminar essa revisão, é basicamente a ideia de trabalhar com o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot é para saber a ideia do rendimento máximo de uma máquina térmica. Então, basicamente, a gente tem que entender as funções. Então, nesse caso aqui, ó, uma máquina térmica trabalha entre as temperaturas de 127 e 327. Transformando em cara isso aqui em graus Celsius, em Kelvin, né? A gente tem que 127 graus Celsius mais 273 vai dar 400 Kelvin, aqui na primeira opção. E 327 vai dar 600 Kelvin, se eu fizer na segunda opção. Em cada ciclo, a substância trabalhante dessa máquina retira 200 joules de calor da fonte quente e rejeita 160 para a fonte fria. Então agora o trabalho é diferente. Ó. Você vai ter aquele trabalho para cá, o trabalho realizado para fora da máquina. Aqui, aí aqui temos a fonte quente. A fonte quente aqui em cima. E aqui embaixo a gente tem a fonte fria. Fonte fria aqui embaixo. Então o trabalho vai retirar calor da fonte quente, que eu chamo aqui de Q1, e vou jogar depois para a fonte Q2. Lembrando que aqui eu vou ter a temperatura T1 e aqui T2. Lembrando que T1 ele tem que ser maior do que T2. Então nesse caso aqui, ó, letra A. Qual é a energia útil obtida dessa máquina por ciclo? Então a energia útil dela é o quanto ela aproveita, que é o trabalho. É pegar o Q1 menos o Q2. Nesse caso a gente vai ter 200 menos 160. Nesse caso a gente vai ter um trabalho de 40 joules. Então isso aqui é o que é aproveitado. Então é o que é útil, como diz aqui na questão. Na letra B, determina o rendimento dessa máquina. Quando a gente está trabalhando com rendimento, a gente trabalha basicamente com a ideia do ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot me garante que toda vez que eu tiver uma máquina térmica nesse estilo, então eu vou ter que fazer o seguinte: qual o rendimento? O eta vai ser igual a quantidade de calor da fonte fria, né? 1 menos o Q2 sobre o Q1. Nesse caso aqui vai ficar 1 menos o Q2, que é a fonte fria, 160, dividido por 200. Nesse caso aqui a gente vai ter 1 menos, vamos fazer agora 160 dividido por 200. Então nesse caso aqui, ó, 160 dividido por 200 vai dar 0,8. 1 menos 0,8 vai dar 0,2. Como eu quero isso aqui em porcentagem, eu vou multiplicar ainda por 100. Então, nesse caso aqui vai me dar um rendimento de 20%. Ou seja, como ele só aproveita 40 de 200, ele aproveita quanto? 20% do valor de 200. E na letra C, a gente quer o rendimento máximo dessa máquina. Então, a gente tem que usar as temperaturas. Ó. Então, é uma forma de Carnot. O eta vai ser igual a 1
menos, a gente tem que colocar aqui, ó, T2 sobre T1. Vai ficar 1 menos o T2, que é 127. No caso, não. No caso é 400, né? A gente já transformou ali para 400, então não precisa nem olhar. Então, 400 sobre 600. Então, vai ficar 1 menos. Se eu dividir 400 por 600, vai dar 0,67 aproximadamente. 1 menos 0,7 vai dar 0,33. Multiplicado por 100, a gente tem aproximadamente aqui, ó, 33%. Ou seja, o rendimento ideal é 20% e o máximo é 33%. Ó. Então ela aproveita muito pouco, né, do que ela retira da fonte quente. Então o ideal é que esse rendimento aqui fosse maior, pelo menos, a ponto de chegar próximo de 90%. Para ter todo o rendimento satisfatório. Certo? Então aqui a gente finaliza a revisão para a prova. Estudem, qualquer coisa, perguntem ou tiramos dúvidas durante as nossas próximas aulas.